Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença ilustre dela, que é uma pessoa que eu conheço agora há pouquíssimo tempo, mas o coração já tem uma consideração absurda. Um pré-bate-papo, acabei de ter um gabinete pastoral, pastora Vanessa Pinheiro me puxou a orelha, falou: você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo. Brincadeira, preciso, mas ela ainda não fez isso. Provavelmente no meio do bate-papo, um assunto ou outro pode acontecer, mas o gabinete é sempre bom porque coloca a gente na linha para a gente continuar seguindo esse caminho estreito para alcançar a porta estreita lá na frente. Amém. Para a galera que está aqui chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Isso aqui é o Papiando a Palavra, um bate-papo muito leve, muito descontraído. Você já consegue ter uma noção só pela apresentação aqui do anfitrião, mas que tem uma responsabilidade de levar as verdades do Evangelho para o seu coração e que Jesus Cristo fale através de nós na sua vida, para que você venha alcançar aquilo que ele tem direcionado para você e um propósito específico para você cumprir aqui nessa terra. E também chega aquela parte que eu preciso fazer todo aquele, não um merchan, mas toda aquela chamada que ajuda a gente pra caramba aqui no projeto. Para você que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, curte aqui o vídeo, compartilha com seus amigos da sua igreja, trabalho, faculdade, espalhe essa mensagem para geral, para que mais vidas possam ser alcançadas por tudo aquilo que vai acontecer. E eu te desafio a ficar aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai rir em algum momento, vai chorar em algum momento, que pelo menos eu, em todo papel na palavra, tem um momento que eu choro que pode não parecer, mas eu sou chorão pra caramba, e um momento que Deus pode falar no seu coração. Se você não é um cristão, Amém. calma aí, que talvez Deus venha falar contigo hoje, para você levantar a sua mão e confessar o Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agradecer também aqui rapidamente aos membros do canal. Muito obrigado, galera. Vocês que têm contribuído com uma quantia lá todo mês, que é o que está mantendo o Papiando a Palavra de pé, é claro, né? Em primeiro lugar, a graça de Deus e a sua misericórdia, mas também tudo aqui no âmbito natural a gente precisa gastar uma farpela, então ajuda a gente pra caramba aqui nesse momento. Então, se você ainda não é membro, tem um botãozinho aqui de seja membro, dá essa moral pra gente, para esse projeto poder continuar. Valeu, galera. E agora, depois de passar toda essa parte da apresentação, de passar todo esse começo, né, amarrada, aquela coisa toda, ter que falar, escreva-se e tudo mais, eu vou passar a palavra para ela, que está ali rindo e com certeza doida para se apresentar para a gente, para você que não a conhece. Pastora Vanessa Pinheiro, fala um pouquinho para a gente aí da sua vida. Quem é a Vanessa? Uau! Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está assistindo. Eu sou Vanessa Pinheiro, pastora na Igreja do Nazareno em Miguel Couto, esposa do Leonardo Pinheiro, pastor Leonardo Pinheiro, mãe da Manu, mãe do Samuel. Eu sou professora, né, trabalho com educação inclusiva, além de estar à frente da Igreja do Nazareno em Miguel Couto. Eu acho que isso me resume bem. Amém. Eu esqueci de mutar, de desmutar o microfone aqui, perdão. São coisas do ao vivo, galera. Isso aí acontece mesmo e tá tranquilo. Pastor, eu sempre gosto de saber um pouco, né, da vida das pessoas, e aqui no Papeando eu tenho uma pergunta que eu faço para todo convidado, e o que mais me chama a atenção é que todas as respostas vão ser diferentes, mas como eu digo, todas elas vão convergir para o mesmo fim, que é a graça e a misericórdia de Deus na vida do ser humano. E eu queria que a senhora contasse um pouco para a gente sobre a sua experiência de conversão. Como é que foi? É interessante. Ninguém nunca me perguntou assim dessa forma. Eu me converti aos 12 anos de idade, na Igreja do Nazareno, em Nilópolis, na primeira. E foi algo muito natural, né. Quando eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, eu lembro da minha mãe me chamar, falar assim: "Vanessa, você tem que escolher uma religião". Meus pais não eram convertidos, e ela falou assim: "Então, você vai fazer catequese, você vai seguir a religião católica, porque, né, tem uma igreja aqui na rua mesmo". Eu morava na ocasião em frente ao Instituto Carlos Pasquale, em Nilópolis, e eu comecei a fazer catequese, eu gostava muito da catequese, mas chegou um momento que eu precisei frequentar as missas. E quando eu me deparei
né, com aquelas imagens, e eu lembro que era em tamanho natural. Eu era uma criança de 11 anos, né, então aquilo me assustou muito e eu cheguei em casa falando: "Mãe, eu nunca mais piso ali". Eu senti uma opressão mesmo, né, eu falei: "Eu não quero". E ela falou assim: "Não, mas você tem que escolher um lugar para ir, você não pode ficar sem religião". Eles não iam a lugar nenhum, mas eles queriam que eu fosse. E aí, com colegas de escola, eu comecei a frequentar uma igreja aqui, outra ali, até que eu cheguei na igreja de Nazareno, em Nilópolis, que tinha um trabalho muito forte com adolescente na época. E ali eu fui ficando, né, ali eu aceitei Jesus, ali eu me batizei em pouco tempo, né, eu lembro que eu tive que ter autorização dos meus pais para me batizar. E eu lembro dessa conversa também, a minha mãe falou assim: "Vanessa, é uma decisão muito importante e você é muito nova para tomar essa decisão". E eu lembro de uma frase que eu falei para minha mãe, isso eu tinha 12 anos já. Falei: "Mãe, escolher Jesus é por convicção. Eu tenho convicção que eu quero Jesus, e eu tenho convicção que eu vou viver com ele". E aí ela falou assim: "Bom, então eu vou respeitar a sua vontade, embora eu acho que você seja muito jovem para isso". E autorizou, né, meus pais então autorizaram meu batismo, eu me batizei, aí eu acho que eu já tinha 13, final de 12 para 13, agora eu não me recordo bem. E desde então, né, é claro, tive meus altos e baixos, claro que eu costumo dizer, dentro da minha concepção pastoral hoje, eu costumo dizer até que eu desviei dentro da igreja, embora eu não tenha ido para o mundo, mas fiquei muito tempo ali sentado no banco da igreja, mas sem viver verdadeiramente o evangelho. Mas o Senhor nos resgata, né, e aí até que eu tive um real encontro com o Espírito Santo que mudou radicalmente a minha vida. E de lá pra cá, né, a gente foi na igreja mesmo de Nilópolis, foi onde eu me batizei, onde eu me casei, onde eu fiz o seminário, e um tempo depois eu migrei para onde eu moro hoje, que é Miguel Couto, e cá estou agora, né, nos últimos 5 anos pastoreando a igreja. Mas esse início para mim é muito marcante, porque foi uma decisão, né. E antes disso, antes desses 11 anos, eu lembro de uma experiência que eu tive, eu devia ter 8, 9 anos, que eu visitei uma igreja batista, e tinha um culto para crianças e tinha um senhor sentado com aquele boneco, acho que era ventríloco, que a pessoa manipula o boneco. E aquele boneco fez um convite para as crianças aceitarem Jesus e eu lembro que eu fui ao altar. Mas quando eu voltei, isso foi numa igreja em Niterói, quando eu voltei para onde eu morava, é claro, não tinha ali ninguém que me levasse e tal. Então aquilo acabou sendo esquecido até que eu tive esse encontro aos 12 anos. Mas eu entendo que naquela decisão de 9 anos, 8 anos, o Senhor já tinha ali me separado, sabe. Foi Eu isso. amém. Agora a senhora contando, e olha só como é que as coisas são bem interessantes, não esquisitas, mas interessantes. A senhora falando agora desse tempo, todo o seu processo de conversão e tudo mais, eu me lembrei de algo que eu não fazia ideia que já tinha acontecido na minha vida, que foi de uma vez, por volta de uns 9, 10 anos mais ou menos. Minha avó e meu avô, eles são da Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares. E aí, 10 anos, minha avó, 6 horas da noite, me botava para beber um pouquinho da água no final da oração. E se não fizesse isso, o negócio ficava bem estreito, não podia ir para Isso. rua, não podia brincar. Então eu ficava para beber água só para poder sair. Mas me lembrei, e cara, isso é muito doido ter lembrado disso agora, de coração. Já tinha esquecido disso há muitos anos. Que uma vez eu me dobrei diante da televisão e fiz uma oração e tinha aceitado Jesus naquele momento. Só que a minha conversão, de fato, ela só veio acontecer aos meus 22 anos, porque ali eu não tive aquele trabalho de me levar para a igreja e aquela coisa constante. Aí eu comecei a ir para um caminho bem esquisito na minha adolescência, muito álcool, muita droga, muita briga na rua, um monte de coisa complicada. E aí Deus sempre veio falando comigo no meio do caminho, os livramentos que ele vinha me dando,
as situações que nitidamente era para eu estar morto, e aí ele dava o escape ali no momento e falando um monte de coisa. E eu fiquei assim, agora a senhora falando sobre isso, me vem à memória desse momento na minha vida que o tempo me fez esquecer por já ter se passado bastante tempo já. E eu lembrei agora, e eu mesmo eu fiquei assim, eu falei, cara, por que que eu lembrei disso? Eu não faço ideia de coração. Não, não foi vão. Talvez o Espírito esteja te lembrando do momento em que ele é, 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 que você realmente entregou a sua vida, só que, né, por imaturidade, por falta, foi o que aconteceu comigo, né? Por não ter ninguém que me conduzisse, que esse ficou um lapso temporal, o seu muito maior, é claro, Uhum. mas na eternidade não foi esquecido. E no momento oportuno o Senhor te pescou de novo para Ele, Isso, porque você era dele. isso é que, meu Deus do céu, cara. Falando pra senhora que não é somente uma gravação, não é somente uma conversa. Acontece esses negócios assim de vez em quando que eu fico pensando, por que que aconteceu? Mas depois eu vou pra oração, vou chorar pra caramba, mas eu vou entender o porquê disso tudo. E aqui um outro ponto também, pastora, que eu queria, né, não só eu, mas a galera também, que é muito saber da sua vida, da sua carreira ministerial. Como é que a senhora descobriu assim a questão do chamado pastoral? Um anjo apareceu e entregou alguma carta falando Uau! alguma coisa específica ou foram as situações da vida? Como é que funcionou essa questão do chamado? Fala pra gente. É, o chamado também foi algo bem, bem peculiar. Ainda na igreja de Nilópolis eu fiz o seminário, na época, porque eu só queria estudar, eu sempre gostei muito de estudar. E eu queria, já tinha terminado minha faculdade, e eu queria continuar estudando. E eu trabalhava com discipulado na época na igreja. Então eu queria só ampliar o meu conhecimento, nada além disso. Vida pastoral nunca, em hipótese alguma, passou pela minha mente. E eu concluí, terminei, fiz o seminário na época lá. Acho que fiz 4 anos, hoje acho que são 3, ou voltou a ser 4, mas enfim, ainda eram 4 anos. Terminei o seminário, mas nunca almejei. E ficou esquecido, né? Ficou esquecido. É, um tempo depois eu vim para Miguel Couto, mudei para Miguel Couto e aí encontrei uma igreja nazarena aqui. E interessante que eu sei de uma igreja, né, quem conhece a primeira, eu ainda não cheguei a fazer parte do templo, né? Hoje, o mega templo, eu ainda era da igrejinha pequena, mas a igrejinha pequena ainda era 10 vezes maior do que a igreja que eu cheguei aqui em Miguel Couto, Caramba. né? Então eu conheci uma outra realidade. Então, assim, eu comecei a trabalhar. Era uma igreja que precisava muito de trabalho, de serviço, e eu e meu esposo nos envolvemos muito e fizemos muita coisa. Nós éramos aquele casal que tapava todos os buracos, precisava de dar aula para as crianças, eu ia, precisava de alguém no Ministério de Missões, a gente ia, enfim. Mas sempre nessa perspectiva de sermos bons obreiros. Até que no momento, eu grávida da minha filha, né, que é o meu primeiro milagre, Manuele, e foi uma gravidez difícil, tensa, onde eu precisei ficar de repouso. E eu lembro que num domingo de manhã, em novembro de 2011, eu estava de repouso, não podia ir para a igreja, então eu fiz o meu devocional, meu tempo com Deus em casa. E naquele domingo o Senhor falou muito, poucas vezes eu ouvi a voz de Deus audível. Essa foi, na verdade, eu me recordo agora, eu só vi 3 vezes. E essa foi uma das vezes. E o Senhor falou comigo que dali um ano ele estava fazendo uma aliança comigo naquele dia. E que dali um ano ele me daria um ministério. E eu sempre fugi, né? Foi algo que, como eu falei, nunca passou pela minha cabeça. O meu esposo já estava no processo de administro local na época. E eu falei assim, fiquei tão chocada com aquela informação do céu, que eu falei assim, Deus, eu não vou falar nada para ninguém. Ninguém, nem Leonardo vai saber disso. E eu me mantive em silêncio por um ano. Quando chegou dezembro, mais ou menos, novembro, dezembro do ano seguinte, a Manoel já nascida, com alguns meses, o nosso pastor na época, o pastor Alexandre, me chegou para mim e falou assim: Olha, eu tô orando
e eu não tô te perguntando se você quer, só tô te comunicando que o seu nome vai para ministro local, porque Deus disse que você vai". Aí, o que dizer? Eis-me aqui. Só chorei, as pessoas não me entenderam. Mas espera aí, você falou a vida inteira que não ia ser pastora, que não queria ser pastora, que não queria ministério, e agora você aceitou. Aí foi quando eu comecei a contar essa experiência que eu tive um ano antes. E aí fomos, né, eu e minha esposa, ministros locais, e ali iniciamos o nosso processo ministerial. Mas também nunca passou pela minha cabeça que eu seria pastora de igreja. Eu sempre me vi como uma eterna auxiliar. Até que em fevereiro de 2017 o nosso pastor foi pregar numa igreja do Nazareno em Palmas, que é do pastor Luciano, e ele chegou decidido: "Vou embora para Palmas". Ah, a gente: "Mas como? Você tem uma vida formada aqui, a igreja tá bem, você tem casa, tudo tá aqui, como é que você vai?". "Tem uma igreja lá sem pastor e o senhor falou comigo, eu vou para lá". E ele largou tudo aqui para ir para essa igreja, né, que eu já tive a oportunidade de ir, conheci. E aí eu falei: "Bom, então vamos ficar esperando o próximo pastor, nós vamos auxiliar o próximo pastor". E aí então o pastor Amadeu, o nosso pastor na época, o superintendente na época, me chamou e falou: "Vanessa, não vai ninguém para Miguel Couto, porque o senhor disse que é você". Conversou com o Nossa. Léo: "Léo, você se opõe?". O Léo: "Não, de forma alguma, nós somos um, e eu entendo que ela tem uma visão mais administrativa que eu e tal". E o pastor falou: "Não, Deus tá falando que é você e é você". E aí eu falei: "Tá bom, né, já disse Esme aqui uma vez, tô dizendo a segunda, não tem o que questionar". E só que uma semana antes dessa conversa, eu estava indo trabalhar, estava dirigindo, e o senhor falou comigo assim: "É chegado o tempo de deixar de ser ovelha". Nossa. Aí ali eu entendi que tinha alguma coisa alguma coisa ia acontecer. Uma semana, mais ou menos 10 dias depois, o pastor mandou ter essa conversa. E aí, eu acabei assumindo a igreja de Miguel Couto, onde eu, né, tô pastoreando até hoje. E é interessante que, assim, Deus tem feito algo realmente sobrenatural e muito além daquilo que eu podia pensar, planejar, né. Hoje, depois da divisão do distrito, a gente Uhum. acabou, né, ocupando algumas funções também em níveis distrital. E tem sido assim, graça, todos os dias é graça, né, porque Amém. nada sobre nós. É uma coisa que eu acho muito interessante, pastor, é a característica de todo mundo que de fato foi chamado para o ministério. Talvez uma das primeiras reações que a gente tem é de fugir. Não quero. Eu falo até para alguns amigos, cara, você tem um chamado pastoral. Eu não, tô fugindo desse negócio. Falei, ih, já era, vai ser, Já tenho era. certeza disso. Porque as pessoas sempre falavam muito para mim, né, você tem um chamado de pastor, você tem um chamado de pastor, e eu, para mim, eu via o que alguns pastores próximos estavam passando, e eu ficava, eu não quero isso para minha vida não. A galera sofre pra caramba, dor de cabeça, lidar com pessoas é muito difícil. E eu falei, não, vou ficar quietinho na minha casinha aqui, me deixa dando aula de escola bíblica dominical, para mim já tá de bom tamanho e tudo mais. E naquele processo, e aí tem uma palavra que foi liberada sobre a minha vida há 6 anos atrás, aproximadamente, que eu confesso para a senhora que hoje, em 2022, eu tenho ainda minhas dúvidas. Eu não acredito muito. Talvez por um processo de fuga também, que precisa assumir essa situação. E que provavelmente daqui a alguns anos, a gente tendo a oportunidade de conversar novamente, a gente lembre desse dia, desse momento, de falar, pô, lá eu tava correndo pra caramba, hoje eu já não consegui correr e tô aqui onde eu estou. Que é ser pastor da igreja onde eu congrego hoje. E eu falo que não, eu não quero isso pra mim. Estou com 31 anos, eu não tinha barba branca, minha barba está ficando toda branca, meu cabelo está ficando todo branco e tá ruim, eu não quero isso pra mim. Mas ouvindo testemunhos como esse sobre a questão de ministério, não tem como não assumir publicamente, né, que Deus, de certa forma, meio que reconfirma aquilo que ele já falou
há anos atrás. Tipo, não vai adiantar eu fugir, não vai adiantar eu correr, não vai adiantar eu fazer nada do que eu imagino que eu tenho que fazer, mas um momento isso vai se cumprir, independente do momento que vai estar na época. Pode estar um momento muito tranquilo, pode estar um momento muito pior do que está hoje, né? Que a gente, assim, olhando as situações do mundo, a probabilidade de que esteja muito pior, ela é muito grande, infelizmente, para determinadas situações. Mas eu vou confessar uma coisa para a senhora aqui, que eu sempre digo para as pessoas, né? Não só que eu conheço pessoalmente, mas também quando eu gravo Papiando a Palavra. Eu gosto muito de expor uma pessoa em tudo que eu faço. Eu mesmo. Eu sempre me coloco como exemplo negativo, de erro. Eu sempre falo, eu fiz isso. Tá? Não, eu não gosto de ficar citando fulano, citando Beltrano. Já basta os meus problemas, já basta os meus erros que eu venho cometendo ao longo do caminho e melhorando em algumas coisas. Mas eu tenho e não tenho muita dúvida sobre o meu chamado. Eu tenho dúvida porque eu tenho muita preocupação com a questão do tempo e não tenho porque eu sei que uma hora alguma coisa diferente vai acontecer. Por exemplo, hoje eu passo por um processo de mudança de congregação, né? Congregação local. Eu não gosto de usar o termo de falar de vou mudar de igreja, mas sim de usar o termo eu vou andar no corpo, vou caminhar pelo corpo, né? Porque nós temos a ideia de igreja como uma igreja una, então tem muito essa questão. E eu tenho uma palavra para ir para outro estado. O interessante é que todas as coisas hoje cooperam para que isso aconteça, de ir para o Paraná, passar um bom tempo e aí fazer o que eu tenho que fazer lá. Não faço ideia do que eu vou fazer. É o que até algumas pessoas falam para mim. Você só vai saber do real propósito com aquele lugar quando você chegar. Colocou o pé, Deus confirma aquilo que você tem que fazer. Então, a gente se movimenta para isso. Mas aí eu tô aqui na posição do entrevistador e sendo ministrado através da experiência da pastora. Por isso que eu falo para a Eu galera. costumo eu costumo dizer, Rafael, que Deus trabalha por correspondência. Ele te dá uma visão, né, Verdade, te dá uma orientação, uma direção, espera a gente dar o passo. E sim. ele só revela o próximo nível, ele só revela depois que o nosso passo é dado. Então, se existe uma palavra profética sobre a sua vida, só corresponda. Não, Hum, você não precisa fazer esforço. Só corresponda, porque fugir vai se tornar o processo mais difícil. verdade, E com o nosso pastor, o pastor Antônio Carlos, ele diz que ministério é fluxo. Você não precisa se esforçar, é entrar no rio e deixar o rio te guiar. sim. Então, você tá no rio, só deixa o rio te guiar. Na hora que tiver Só que vai. chegar, só vai chegar. Amém. Quando a gente estava no pré-bate-papo, eu comentei algo com a senhora que sempre acontece uma coisa diferente e tudo mais. Percebeu que o papinha na palavra é essa loucura que é isso aqui de eu estou aqui na posição de fazer as perguntas, mas o Senhor ministra ao meu coração através da resposta do convidado. Isso para mim é incrível, incrível demais. Eu não troco esses momentos por nada na minha vida. Mas vamos prosseguir, senão daqui a pouco vira novamente um gabinete pastoral. E aqui, agora a gente chega, pastora, naquela parte que eu sempre falo para todo convidado, né? Que eu gosto muito porque eu só pergunto e o convidado tem a responsabilidade de dar a sua resposta, né? Que é a resposta, a pergunta que a galera mandou lá no Instagram. E para você aí que está também nos acompanhando, que quiser mandar alguma pergunta para um próximo convidado, é só ir lá no Instagram, Papiana Palavra 22, né? Que você vai chegar, segue, compartilha a página com seus amigos. E de vez em quando eu estou abrindo lá a caixinha de perguntas, marcando lá o futuro convidado. E aí você manda lá a pergunta que você quiser, assim, é claro, né? Com bom senso. Não bota nenhuma pergunta sem noção, senão você vai gastar seu tempo, que tem coisas que, misericórdia, a galera precisa se converter bastante, pastor, em relação a algumas perguntas que o pessoal coloca lá, é bem, bem puxado. Mas aqui eu vou fazer a primeira pergunta para a senhora, que é a seguinte: a mulher que cuida da sua saúde está glorificando o Senhor? E por quê?
Uau, gostei da pergunta. A Bíblia fala que o nosso corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo como habitação do Espírito, cuidar da nossa saúde, né. Você falou que você usa muito o exemplo de si mesmo, né. Eu também costumo fazer isso, eu falo muito de mim. E tem algo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração um tempo a esse respeito. Como eu disse antes, eu sempre gostei muito de estudar, e eu criei um sofisma, né, na minha juventude, de que ser intelectual era melhor, e de alguma forma isso criou dentro de mim uma repulsa, uma resistência a qualquer atividade física, como se a atividade física resultasse no culto ao corpo, e quando na verdade não tem nada a ver. Então, cuidar do seu corpo, cuidar do seu corpo físico e cuidar da sua saúde glorifica-se o nome do Senhor. A questão não é o que se faz, nem como se faz, a questão é o porquê se faz. Por que que eu cuido do meu corpo? Porque isso precisa me autoafirmar? Tá errado, o princípio tá errado, a motivação tá errada. Agora, se eu cuido do meu corpo, se eu cuido da minha saúde, entendendo que eu sou templo do Espírito Santo e eu preciso ser usada pelo Senhor, e nisso que eu preciso ser usada pelo Senhor, eu preciso ter saúde para isso, então eu estou glorificando a Deus com esse cuidado, né, com o meu corpo. E aí, de um tempo para cá, você tem falado muito claramente comigo sobre, como eu vou estar na minha velhice. E o senhor falou claramente comigo: "O seu tempo está acabando. Se você não tomar uma decisão agora, nesse tempo que você está vivendo, de cuidar do seu corpo, você não vai ter saúde para desfrutar dos seus filhos". Porque eu tive filho relativamente tarde, né, por toda uma questão aí só de eu tenho Emanuele que eu demorei 10 anos para ter, que é a minha quinta gestação, e Samuel que é o oitavo, então essa é uma outra história. Mas o Senhor falou claramente comigo, então se eu tô nessa luta para poder manter uma rotina de cuidado, né, de atividade física, então mas o que que vai determinar se cuidar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, vai glorificar a Deus ou não, é a motivação pela qual você está fazendo aquilo ali. Amém. E é algo muito que aconteceu comigo também quando eu comecei a estudar. Eu ficava muito naquela ideia do só o intelectual e ignorar o físico. Ah, o físico deixa pra lá, só o espiritual já tá bom pra caramba. Só que é um conjunto, é um todo, não se separa, né? Não é eu deixo o espiritual Exato. ali dentro de uma caixinha e vive aqui o natural, depois puxa o espiritual, não. Todo tempo os dois estão se comunicando, o que acontece em um No tá outro. refletindo no outro. Isso daí é uma das coisas que aconteceu comigo em relação a isso é que eu comecei a me encher muito de conhecimento, 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 conhecimento. E aí eu uso o termo que eu fiquei um obeso intelectual, conheci muita coisa, mas não passava nada para os outros. E isso foi me trazendo muita ansiedade. Não sabia que eu tinha, mas eu já tinha um quadro de ansiedade, e isso foi piorando de uma forma absurda, né? Chegar a um ponto de eu parar e pensar o seguinte, falei, minha vida não faz mais sentido. Eu não me encaixo em lugar nenhum na minha cabeça naquele momento e preciso morrer. E aí tive ajuda de pessoas. Eu acredito que a senhora conheça ele pelo tempo que a senhora foi da primeira igreja do Nazareno, o pastor Sérgio Filho, que é do projeto Vida Nova aqui em Nilópolis. Ele é uma pessoa que na minha vida, Nós ele, fomos contemporâneos de juventude, quer dizer, ele era jovem e eu era adolescente. ele é uma pessoa que na minha vida ele tem uma importância muito grande. Porque nesse momento, nesse meio tempo, uma amiga me indicou para ele, que ele é psicólogo, então passei um tempo me tratando com ele, né? Muito bate-papo, muita conversa, um tratamento de choque, né? Porque era extremamente necessário naquele momento desconstruir algumas coisas.
E eu fiquei pensando assim, falei, cara, eu preciso ter um equilíbrio entre essa questão do físico e o espiritual. O conhecimento ele é muito bom, mas eu também preciso cuidar da parte da saúde, porque não adiantava de nada conhecer muita coisa dessa questão de teologia, ler a Bíblia e ensinar e fazer isso, e daqui a pouco tá com a tremedeira no corpo ou com um nível de colesterol altíssimo, tendo um monte de restrições de alimento e só encurtando o tempo de vida. E aí eu meio que dei uma despertada, falei, opa, calma aí rapidinho, eu quero viver até os meus 80, que é a família da parte do meu pai, todo mundo morre ali com seus 80 e pouco, 95 anos. Pô, eu tô com 30, na época eu tava com 28, 29 mais ou menos. E, pô, fui fazer um exame e eu com 29 anos eu já tinha uma saúde de uma pessoa de 58. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada nesse negócio aí, uma matemática que não tá batendo, então eu preciso dar ajustada. E foi quando eu entendi que fazer as coisas e cuidar do meu corpo é para glorificar o Senhor, porque nós somos morada do Espírito Santo. Então tem essa me trouxe essa importância do autocuidado, mas como a senhora bem pontuou, né? Com o objetivo certo. Não para o culto ao corpo, a questão da autoafirmação, ficar sarado, bombado para poder chegar nas igrejas novas e as menininhas ficar, ó o É isso ministro aí. local, ó o pastor fortinho. Não, não é isso. É só para ficar legal, é só para ficar bem e poder ter uma qualidade de vida muito, muito boa. Para a galera aí que está nos assistindo, nos ouvindo, faça as coisas com a motivação correta, tenho certeza que isso sim vai glorificar o santo e poderoso nome do Senhor. Hum. Segunda pergunta, essa daqui eu tô doido para saber a resposta de coração, eu tô bem ansioso com isso, que é a seguinte: sou muito ansiosa e isso está destruindo o meu relacionamento. O que eu faço? Bom, é, é o tipo de pergunta que a gente tem muitas nuances aí, né? Difícil dar uma resposta direta. Em que nível está essa ansiedade, né? Já faz uma terapia, por exemplo? Já faz algo para descarregar? Porque o que que é ansiedade? É excesso de futuro. E o excesso de futuro, e agora eu vou falar como pastora, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, eu sou pastora. Mas eu trabalho, né, muito com pessoas que têm quadros de ansiedade e depressão. E o que eu observo muitas vezes é que a ansiedade vem de uma necessidade de controle. A ansiedade nada mais é do que uma necessidade de ter controle. E a necessidade de ter controle replica em uma fé fraca. Isso também tem a ver com o nível de relacionamento que nós temos com o Senhor. Mas eu não posso me aprofundar muito nessa questão, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, o que traz ansiedade, qual é o gatilho da ansiedade, isso tudo né, interfere, né? Mas basicamente, de uma forma geral, toda ansiedade ela é gerada por um excesso de futuro, um excesso de preocupação, que é a necessidade de ter controle sobre situações. E quando eu não tenho controle sobre a situação, eu acabo ficando ansioso sobre aquilo. E a ansiedade não vai atrapalhar só o relacionamento, vai atrapalhar a vida toda. Não vai atrapalhar só o relacionamento com pessoas, vai atrapalhar o relacionamento com Deus. Então, é, eu volto a dizer, não sei em que nível está essa ansiedade, algumas vezes vai ter que ter intervenção terapêutica sim, vai ter que ter intervenção medicamentosa sim, não vou entrar nesse âmbito. Mas, basicamente, eu preciso entrar no lugar de dependência. Jesus falou, por que andais ansiosos? Se o Pai se preocupa com as flores que hoje estão vivas e amanhã murcham, se o Pai dá de comer para os passarinhos, por que que não vai cuidar de você? Então, assim, na minha experiência, eu vejo muitas pessoas que começam com quadro de ansiedade e acabam desenvolvendo, muitas vezes, o transtorno, né, de ansiedade generalizada, mas quando a gente vai ver lá no fundo, tem uma criança que não teve relacionamento paterno, que não sabe depender do pai,
e não consegue ter essa relação de dependência com o Senhor. Então tem sempre medo do que vai acontecer. Tem que ter tudo no controle da sua própria mão. Então, pastoralmente falando, tem que deixar o controle, tem que entender que se tem um pai e o pai cuida nos mínimos detalhes. E criar, né, esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Porque a ordem é essa. Não andar ansioso, não se preocupar com o futuro. A gente não sabe. Eu tenho uma ministração, acho que está até no YouTube da igreja, que se eu não me engano, o título é: O que você faria se você só tivesse 24 horas de vida? Porque, na verdade, o amanhã, a gente não tem amanhã, a gente só tem hoje. Eu estou ansiosa por alguma coisa que eu nem sei se vai acontecer. Estou preocupada com o futuro que eu nem sei se vai existir. Nós só temos o hoje. Então eu preciso viver. Isso foi um ensinamento que o Senhor me deu, porque um dia eu também tive ansiedade. E eu tive que aprender a confiar no cuidado dele. E que ele está cuidando de mim o tempo todo. Que eu sou filha. E porque eu sou filha, ele cuida. Eu, E, eu confesso para a senhora que eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade em alguns momentos de pôr em prática essa ideia do que eu sou filho e eu tenho um pai que cuida de mim. Às vezes eu me mas isso tem a ver com seu relacionamento com seu pai. pra caramba, pra caramba. E eu fico pensando assim, né? E é claro, as nossas lutas diárias, né? E eu sempre, quando alguém que eu conheço que fala, eu sou muito ansioso, tudo mais, como é que eu vou fazer para isso? Eu falei, cara, vamos dar a mão, vamos junto. Porque eu sou tão ansioso quanto você e eu também preciso, né, dar uma melhorada nesse assunto especificamente. Então, vamos embora. O que que você faz? Eu gosto muito de conversar para saber aquela troca, né, das experiências e tal, algumas coisas que a pessoa pode tomar como iniciativa para poder dar uma melhorada. E sei que tudo no final acaba no momento da oração, pedindo a direção de Deus, que Ele venha acalmar o coração e tudo mais. Só que eu me recordo que há uns 2 meses atrás eu fiz uma oração um pouco besta, para não falar idiota. E eu cheguei e fui orar para assim, parecia que a minha vida está no controle do Senhor, nas suas mãos. O Senhor tem o controle do universo, rege tudo com a palma das suas mãos, como a palavra diz e tal. Mas alguns pontos da minha vida eu não quero que o Senhor tome conta não, porque está demorando muito. Pode deixar que eu tomo a frente e resolvo. Aí eu fui naquela correria, né? O ser humano, quando quer resolver as coisas para ontem, vai afoito. Tenta fazer daqui, faz dali, conversa com um, conversa com outro, e fecha parceria aqui, fecha parceria ali, e vamos levantar o canal, e vamos fazer, e vamos aquilo. Sei que no final das contas, porque o assunto ele é um pouco longo, e aqui não cabe no momento deixar os mínimos detalhes, de tudo aquilo que eu planejei, de tudo aquilo que eu me esforcei, de nada adiantou. Eu gastei tempo, gastei dinheiro, tive muita dor de cabeça, fiquei, não falha a memória, 50 horas sem dormir, acordado direto, direto, direto. O corpo já estava desligando sozinho, as pessoas conversando comigo, eu já cambaleando de Chega tanto uma sono hora que que eu a tava. máquina pifa, né? E eu fui daquele jeito. E aí consegui parar para descansar, um pouco forçado, né? Tomando um monte de chá lá, até brinquei, né? Minha mãe pegou, fez um chá, uma mistura, fez uma poção mágica, me deu 5 minutos e eu dormi. E aí quando eu acordo no dia seguinte, né, ainda angustiado, ainda ansioso, ainda e questionando, Senhor, mas eu fiz isso aqui, eu corri atrás disso. Aí encontrei com um amigo, ele falou, cara, tava orando por você essa madrugada. Na verdade, Deus me acordou para orar por você na madrugada e eu preciso te dar um recado. Aí eu falo, para de correr, só anda. Porque você andando já tá rápido demais. Calma. Eu falei, que isso, cara? Aí eu ainda falei pra ele, você tá ficando maluco? Mas eu não conversei nada contigo. Ele, não, mas é isso que você tem que fazer. E tudo aquilo que eu tinha organizado, nada deu certo. O canal um dia simplesmente parou de funcionar.
ficou uma semana, eu não consegui o acesso, a monetização caiu, um monte de coisa aconteceu, e aí eu fiquei assim, falei, cara, eu aprendi. Muito obrigado pelo ensinamento. Porque Deus sabe aquela forma que Ele vai tocar o nosso coração de uma forma diferente. Ele sabe, talvez com a Vanessa ele venha de uma forma mais. Não, minha filha, não é assim. Não. Eu sei que com o Rafael é tipo assim, ô, segura, baixa a tua bola, que não é assim que funciona. Mas é, Sabe o que que é nosso desafio, Rafa? É saber onde está o nosso coração. sim, Muitas vezes nós apressamos Deus porque nosso coração não está. Não estou dizendo que esse foi o seu caso, tá? Mas pode ter sido. Nosso e, coração começa e a ser foi, dividido. e foi. E aí a gente deixa entrar a idolatria, porque idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que tem que ser totalmente do Senhor. E Exatamente. a palavra diz que Ele tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração quando nós temos prazer nele. Então, nossa fonte de contentamento e prazer tem que ser em primeiro lugar a Ele, ser Ele. Agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor. E aí Ele satisfaz o desejo do nosso coração. O problema é que a gente quer inverter, a gente quer o desejo do coração satisfeito para depois agradá-lo, Sim, sabe? Então, assim, se nós entendêssemos, e é algo que eu prego muito aqui em Miguel Couto, nós precisamos entender esse processo do que é ter um relacionamento de intimidade. Porque tem muita coisa que entra aqui, ó, mas a alma não processa. sim. Nós precisamos entender com o nosso coração, não só com a nossa mente. E essa questão da ansiedade vem muito disso. Eu não vou dizer, eu volto a falar, eu não sou terapeuta, eu não tenho dado científico, eu tenho dado empírico, eu tenho dado da minha experiência. E quase que 100% das pessoas que eu já atendi com quadro de ansiedade tinha problema de paternidade. Uhum. E uma vez a paternidade restaurada e curada, a ansiedade vai embora. Porque aí eu sei que tem um pai que cuida de mim. É verdade. E parece que a gente, né, eu já vi pessoas falando, né, que abrindo para a questão igreja, a igreja brasileira ela não tem um senso real do que é a paternidade vinda do Senhor. Porque boa parte não tem uma boa relação com o pai terreno. Que também é uma questão espiritual. Sim. Né? Nós estamos num país. Isso não vai ser. Olha, Vanessa, isso Pode, vai ao ar pode, estritamente. pode falar. Estamos num país em que é dedicado, né? Quando você diz que você tem uma padroeira, Ah, sim. entende? Então é dedicado, o país foi dedicado, espiritualmente falando, é, e isso traz orfandade. Há um espírito de orfandade sobre o nosso país. Sim. Porque se eu não tenho, se as pessoas. E aí uma orfandade. Lembrando que agora a gente tem como tá no ar, vai ter que ter muito cuidado com o que fala, essa orfandade não é ausência de pai. O pai pode estar presente, mas emocionalmente não está presente na vida do filho. Isso traz, espiritualmente falando, isso traz orfandade. Então nós somos um país de órfãos. Você pode pesquisar, você vai em 100% das igrejas. Eu posso garantir que pelo menos 85 a 90% das pessoas que estão nas nossas igrejas não têm relacionamento paternal com o Senhor. Reconhecem Jesus como o Salvador. Alguns reconhecem como Senhor, nem todos têm o senhorio de Cristo sobre si. E pouquíssimos conseguem se relacionar com Deus como Pai. É verdade. Então, assim, a igreja brasileira ela passa por um problema muito grande. E uma coisa que Grande. eu observo, né, que essa questão da ausência da paternidade, essa questão da orfandade, ela vai colocar o povo muito sujeito a criar as personalidades. A necessidade de preencher um vazio que existe. Por Exatamente. isso que eu vejo muito, né? O Brasil, ele tem o rei do futebol, tem o rei de eu não sei o quê, tem a fulana de tal que aparece do nada e com uma música lixo que não agrega nada na vida do ser humano, é a rainha disso, é a rainha de não sei das quantas.
E isso é um Sem sinal. grave e sem contar a desconstrução do papel do homem na sociedade, Ah, né, porque o cara que deveria ser o provedor, que traz segurança, que traz, né, proteção, ele é vendido hoje, essa imagem é vendida hoje como, se você eu ouço muito isso, né, são escutas que não são ditas na verdade, né, mas que o homem hoje ele está sendo a sua imagem está sendo desconstruída e ele é apresentado como machista, ele é apresentado como agressor, não que eles isso não exista, uhum. mas estão generalizando essa imagem. Ou o cara, que a gente chama de emasculado, né, que é aquele cara do meio, ele não tem a sua virilidade formada e fica, né, que é o adolescente de 40 anos. Então, assim, isso só reforça essa questão da falta de paternidade. Isso é muito um assunto muito profundo, muito complexo e muito sério. Isso é verdade. E aí eu vejo muito que esse é um assunto que eu creio que é para sempre estar em pauta. Acho que é para a gente se falar muito nas nossas igrejas, ensinar muito quem Deus é para nós de fato, como nosso Pai, é aquele que é o provedor de todas as coisas, né? A palavra mesmo vai Isso. dizer: se você pedir para um pai terreno pão, ele não vai te dar pedra, ele vai te dar pão, mas ele é cheio de erros, ele é cheio de falhas, e mesmo assim vai te dar o que é bom. Imagina o pai Ai, esse que, chá. que dele vem toda a bondade, ele é a bondade, ele é o amor. Então, Exatamente. nos deixará É o pai faltar nada. perfeito. Exatamente. Então, acho que é necessário essa. Eu creio muito, né, que há necessário esse movimento, esse resgate da imagem de Deus para a nossa nação como o nosso Pai, de fato. E eu creio muito, pastor, que quando isso começar a acontecer, eu acredito, eu, Rafael, né, eu tenho essa convicção no meu coração, que vai ser um cenário todo preparado para, de fato, um avivamento no nosso país. Porque a igreja ela vai entender quem ela é e não ficar batendo Exatamente. cabeça igual bate no nosso tempo. Exatamente. É bem, acho que por esse caminho se consegue. E aí eu consigo rapidamente começar a associar algumas coisas. Por exemplo, se resgatar a noção de paternidade de Deus é o essencial para que seu avivamento comece mais um pouco, o inimigo ele vai trabalhar para desconstruir essa imagem a todo tempo e não necessariamente fora da igreja. Porque Não, dentro da igreja. eu vejo muito que aí parece que tem boa parte do nosso povo, e falando do nosso povo como a igreja aqui no Brasil, está muito preocupado com o ataque de fora e não está prestando atenção com a galera que já está dentro. Teologia liberal, a teologia da libertação, que tem gente que fala que fica só no âmbito do catolicismo, mas ela também tem muitas raízes dentro do protestantismo e as pessoas não sabem nem o que é, então não conseguem identificar. E o ataque vem de dentro para fora e fica vai, né, se atacando ali dentro, um pensa de um jeito, um que pensa do outro. Ah, as coisas da Bíblia não é bem assim que está escrito. Uhum, uhum. Hum, Eu costumo dizer que não e aí eu vou dizer do Ocidente, eu não vou nem dizer do Brasil especificamente. Existem países que os cristãos precisam morrer em prol do evangelho, a perseguição ainda existe de uma forma muito contundente. É essa perseguição física. Mas no nosso mundo ocidental, o inferno não, ele não precisa nos matar por fora. Ele coloca é como uma árvore que tem por fora aparência de saúde, mas por dentro ela está toda brocada, sim, né? Então entra na igreja como um câncer mesmo, que está invisível. E quando, né, entrou em metástase e apareceu, já era. verdade. E o ataque do inferno contra a nossa igreja atualmente é dessa maneira, é minando por dentro. Ele não está preocupado se as pessoas estão frequentando cultos. Ele está preocupado em pessoas que estão neutralizadas no seu poder de combate contra o inferno. Sim, sim. Isso Mas isso é. aí, ó,
Esse papo aí é longo. Meu Deus do céu. E é algo que eu venho pensando muito nos últimos meses, ou dirá até os anos, por ter andado por alguns ambientes, ver alguns ensinamentos, ver algumas explicações de determinados assuntos. Enfim, ter tido um breve contato com o mercado gospel por aí, de ver que a galera não está preocupada com vida, mas está preocupada com dinheiro. Né? Mamon virou o Deus de algumas pessoas, mas eles só botaram uma capa por cima dele escrito Jesus. Uhum. E aí a galera vai levando e vai adorando. Eu estou buscando, eu estou adorando, e eu tô isso, e fulano de tal é bênção. E, cara, É, esse assunto para mim, ele mexe muito comigo, porque eu tenho certeza que a senhora já tem isso como pastora, né? Um zelo muito grande com as almas. E eu vou confessar que durante boa parte eu não tinha isso, não. Não ligava muito para as pessoas, de coração. Mas parece que quando eu recebi lá o primeiro certificadozinho, né? Que aqui, como Nazareno, a gente tem que usar a expressão correta para a gente não passar vergonha, como ministro local, parece que virou uma chave assim: agora você vai amar, agora você tem que cuidar, agora você tem que ensinar, você tem a responsabilidade, você tem a é isso. Bíblia. E aí parece que vai dando uma coisa diferente quando vê a galera sendo levada por um pessoal aí esquisito, né? Porque nessa hora o sangue chega a dar até uma fervida, igual o Pedro, né? Claro, sem pegar a espada e querer arrancar a orelha de ninguém, mas Não entendi ninguém. Mas não precisa ir muito longe, vou só te fazer uma pergunta. Eu sei que o entrevistador é você, mas como é que se mede o sucesso de uma igreja? para mim pela qualidade, Não, por você, mas no geral. quantidade Como é de que uma membros. pessoa não importa o estado desses membros, Sim. entende? Então é algo que está enraizado, que precisa ser desconstruído, porque, eh, nós temos uma cultura de medir conversão por número de pessoas que levantam as mãos, e conversão não é isso. Verdade. Conversão é transformação, conversão é metanoia, conversão, entende? É mudança de rota, é cura. Bom, acho que dá para outro papeando isso aí. Isso aí dá para um 2.0 com certeza. E aí, antes de passar para um outro momento, só para não fazer um adendo aqui a isso tudo que a gente está conversando, eu não sei se a senhora tem essa visão, mas eu vejo muito a igreja no nosso país exatamente como a igreja de Laodiceia. É claro que com as suas exceções, né? Mas no sentido geral, Laodiceia é uma igreja completamente autossuficiente. E aí tem Jesus Cristo já dando o recado, né? Pô, eu queria que vocês fossem frio ou quente. E aí todo um contexto histórico ali do lugar, a água fria de uma cidade que era usada para curar, para matar a sede, melhor dizendo, e a água quente de uma outra cidade que era Uhum. usada para fins terapêuticos, então era usado como instrumento de cura. E aí o que eu vejo que Jesus fala para Laodiceia é o seguinte: vocês não estão sendo agente de saciar a sede daquele que está com sede e nem de E curar nem aquele que de está cura, doente. Vocês não servem para nada. Que a água morna não servia para nada, a não ser causar nem para enjoo. beber, nem para curar. E uma igreja autossuficiente, com dinheiro, uma igreja rica, uma igreja que tinha mega templos, uma igreja que tinha um mercado musical muito bom, uma igreja que tinha editoras com vários livros, com várias coleções, só que um povo que perece acreditando que está Isso aí, no alto. bem na Mas fita. isso aí é complicado. O coração, de verdade, liga um sinal de alerta, traz uma tristeza no sentido da preocupação com as pessoas, mas também traz aquela responsabilidade de, se é isso que Deus entregou, a gente abre a boca e fala. Hum. A consequência com ele aí já a gente só tem que sofrer o que tem que sofrer, ponto. Não tem para onde fugir.
E Verdade. vou fazer aqui uma pergunta, e essa pergunta, a senhora, se quiser responder em uma frase, sinta-se à vontade, não tem problema nenhum. A última pergunta aqui é a seguinte: em meio a uma agressão física e verbal no casamento, o que eu faço? Bom, também é muito complexo para fazer toda uma explanação. As agressões elas não começam do nada, né, tudo tem um início. Então seria interessante conhecer o contexto dessa pessoa que fez a pergunta, tá. Eh, Diante de uma agressão física, não se tem o que fazer, tem que denunciar, porque rompeu com todos os limites, Sim, né. Eu não quero entrar aqui em polêmica de relacionamento abusivo, eu acho que é um papo mais diretamente com a pessoa, mas diante de uma agressão física, é denúncia, ponto. amém. Sabia que a resposta ia ser breve, mas foi bem objetivo. Isso aí eu Não tem o que remendar, né, é uma situação que ultrapassa todos os limites, então, e existe uma lei que respalda. Eu imagino que essa pergunta tenha sido feita por uma mulher, eu estou sim, pensando sim, como mulher, sim, então, existe uma lei que respalda, não tem e a pessoa que agrediu uma vez, não entra naquele papo de que não vai acontecer de novo, que quem é capaz de agredir uma vez vai agredir as outras vezes. sim. Então tem que orar primeiro, né, vai no mundo espiritual, ora, né, para que esse coração seja convertido, mas tem que ter uma ação, Verdade. denúncia, ponto. É um assunto muito delicado, né? Até entendo também a parte da senhora como respondendo essa pergunta como pastor e tudo mais, porque é importante conhecer o assunto especificamente mais a fundo, que ainda que em linhas gerais a questão da agressão é errado, não tem nada que justifique isso, mas cada caso é um caso, né? Tem um porquê Caso. que começou, um contexto diferente, né? Eu só acredito, assim, né, pegando um gancho nesse assunto que nós entramos, que eu até fica aí um recado para a galera, para os homens que estão nos ouvindo, nos assistindo, você tem que entender o que é o papel do homem na vida da família e no casamento. Porque quando eu vejo o papel do homem, do marido, quando Paulo escreve, e dizendo qual é o papel do marido no casamento, é o cara que tem que estar disposto a entregar a sua vida pela sua esposa ao ponto, se for o caso, de morrer por ela e É, não de bater, e não de matar, e não de fazer, de machucar, e não de nada disso. Uma vez eu conversei com um amigo de muitos anos de infância e ele compartilhou. Ah, de vez em quando minha ex-namorada agredia ela de vez em quando. E eu sou homem. E aí com um amigo, né, a gente tem uma liberdade a mais, tudo aquela coisa, né? Aquele jeito todo carioca de se expressar, de conversar um com o outro, e ele falando toda hora, eu sou homem, e eu faço isso, e eu sou aquilo. Ele, "Ô, pastor, o que que você acha que eu sou?" Eu falei, você é um moleque, cara. Homem não é faz isso. isso. Homem não faz isso que você falou que faz. Homem não faz isso. Não dá para bater a matemática, eu sou homem e agrido uma pessoa. Eu sou homem, tô machucando aquela pessoa que eu jurei a minha fidelidade até o É último isso. dia da minha vida. Não faz sentido isso. Então, para a galera aí que, por algum motivo, você caiu aqui no vídeo que possa ter esse pensamento, você precisa rever os seus princípios, porque É, essa mulher é filha de um Deus todo-poderoso. Tome cuidado com isso também. a gente está falando tanto de paternidade aqui, né, um casamento, principalmente entre pessoas que professam a fé cristã, precisa entender o seguinte: eu casei com um filho de Deus e eu preciso honrá-lo como tal. Eu casei com uma filha de Deus, eu preciso honrá-la como tal. E quando você entra, né, quando a pessoa entra nesse nível de agressão física, seja ela com o cônjuge ou com qualquer outra pessoa, ela está demonstrando ali que ela já perdeu toda a sua capacidade de raciocínio e teve que voltar lá sabe, é, é, na sua fase primitiva, Sim, entendeu?
Então, assim, já se perdeu todo o controle, já se perdeu toda a capacidade de raciocínio, de razão, né, e Deus nos deu razão, nós somos dotados de raciocínio. E isso mostra alguma coisa, né, eu saio de um lugar de 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 razão para entrar num lugar um lugar primitivo mesmo, acho que eu não consigo nem encontrar outra palavra agora. Então isso está dizendo alguma coisa, em qualquer tipo de agressão, né. Então, quando eu me coloco nesse lugar, quando eu me vejo como alguém que sou capaz de agredir, é porque eu já perdi totalmente, todas as minhas capacidades humanas. É bem Porque o complicado. que que diferencia o ser humano do animal? Então, se eu reajo como tal, eu deixei de ser humano. Virou um Nabucodonosor, vamos dizer assim. Quase. Quase isso. Só faltou ficar com garra, sair comendo um monte de coisa na rua. Mas enfim, né. E aí, assim, o interessante, nós entramos em assuntos bem complexos, né, no nosso meio. Mas eu tenho certeza que com todas as respostas, Deus vai usar para poder falar o coração de alguém especificamente, que seja uma pessoa, somente Amém. o Que assim seja. objetivo já será alcançado. Minha amiga, eu estou muito feliz pelo nosso bate-papo. Oh, eu também. Quero Muito aqui, honrada, quero muito aqui, honrada. primeiramente, agradecer o Senhor pela oportunidade de estar conhecendo a senhora, ainda que online, né? Tive uma oportunidade de conhecer a senhora pessoalmente, mas acabou que eu fui embora mais cedo. Eu não fazia ideia que a senhora estava lá desde o começo? Não, não, cheguei já à tarde. Ah, tá. Eu cheguei lá logo no começo e fui logo depois do almoço. Até um Ah, amigo que não, cheguei estava lá, depois. ele falou para mim, veio para cá só para comer e foi embora. Eu falei, não foi isso, tive outro compromisso. Mas oportunidades, né, novas oportunidades nós teremos com o passar do tempo, da gente se conhecer pessoalmente, porque a graça para mim do Papel na Palavra também é essa. Às vezes eu conheço a pessoa primeiro no online, para em outro momento conhecer a pessoa no pessoal ali, né, no ao vivo. É exemplo da Isadora e do Rodrigo, que estavam lá na igreja do Bordoano. Não sei se a senhora chegou a ver uma cacheada que estava tocando bateria, que eles são de Volta Não. Redonda. Ah, sim, 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 sim. Eles já passaram aqui no Papinha na Palavra, pois Isadora top, zoeira pura. O Rodrigo também, mas de uma pegada mais dura. O Rodrigo é cajadada na cabeça, João Batista purinho ele, na mensagem muito assim, raça de víbora, bota a pilha. Mas viraram meus amigos pra caramba. Então, o Papinha na Palavra me proporciona essas experiências e para mim é uma honra ter gravado com a senhora nesse dia. Tenho certeza que Deus vai direcionar esse vídeo para as pessoas certas, independente do número de visualizações, comentários, de curtidas, mas para Deus, né, basta uma pessoa ser alcançada que o objetivo Sim. ele já está ali sendo alcançado, então isso aí já é 100%. Nesse momento eu queria que a senhora Hum. deixasse para a gente aí. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou aproveitar um momento que tá legal. Queria que a senhora deixasse, antes das considerações finais, uma reflexão para as nossas vidas, algo que Deus tem falado ao coração da senhora nos últimos tempos, porque no meio do nosso bate-papo ficou nítido que Deus vem ministrado algo ao seu coração que eu acho interessante a senhora compartilhar com a gente. Compartilha com a gente aí. É, aqui no nosso distrito, eu sou muito não é conhecida, né, eu não sou uma pessoa muito conhecida, mas quem me conhece sempre pede que eu fale sobre o Espírito Santo, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por ele. E eu falo do Espírito Santo como eu falo do meu amigo, sabe. E eu me emociono, meus olhos brilham, porque, eh, eu queria, assim, meu coração arde para que cada vez mais pessoas possam ter um encontro real com esse amigo e percebam e descubram o seu real papel,
uma geração, sabe? Meu coração arde para que pessoas se levantem e deixem de ser uma igreja que frequente cultos, uma igreja que fale de Jesus, mas uma igreja que se levante para viver Jesus. Eu sonho com um dia em que pessoas tenham um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo que fluam pelas ruas com palavras de conhecimento, com palavra de sabedoria, com cura. E nós temos no nosso manual um artigo que fala de cura divina. Eu não posso admitir como nazarena, o meu manual tem um artigo que trata de cura divina e não trabalhar cura na igreja e não ser instrumento de cura para as pessoas, sabe? Então essa mensagem tem ardido no meu coração e por onde eu vou, quem chama, é sobre isso que eu tenho pregado, sobre esse relacionamento com o Espírito Santo, sobre essa capacidade de ser cooperador do reino, muito além dos meus argumentos, muito além do que eu falo, mas da forma como eu vivo, sabe? Ser reino por onde eu passo, ser sobrenatural por onde eu passo. As nossas palavras não podem ser de persuasão humana, mas palavras de poder. E o poder tem sido perdido nas nossas igrejas. Nós falamos de um poder, mas nós não vivemos esse poder. Nós falamos de cura, mas não vivemos essa cura. E meu coração arde para essa mensagem. É tempo de se levantar pessoas que vivam o sobrenatural de Deus como estilo de vida. Então, que a chama, né, que a fome, que a sede, os corações fiquem instigados a descobrir essa vida, porque isso mudou a minha vida. Quando eu li na palavra, né, Jesus falando que nós faríamos as coisas que ele fez e ainda maiores, e eu entendo que essa maiores fala de quantidade, e nós não temos feito nada em relação ao que Jesus fez. Então, que nosso coração comece a ser inflamado por isso, pelo sobrenatural de Deus, pela vida sobrenatural. Amém? Porque eu era muito letra. Foi bom, não desprezo falar que foi ruim. Mas um dia eu decidi viver mais o sobrenatural. E isso começou a trazer dor pra caramba. Tem um preço. Porque eu comecei a sentir algumas coisas por pessoas que eu não sei quem é. No sentido de preocupação. E de chamar, né? Matar a bola no peito e entender, cara, eu tenho minha responsabilidade. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não consigo mais olhar para o município que eu moro e ver que a corrupção em Nilópolis é algo normal. Eu não consigo ver mais que idolatria no município onde eu moro é algo natural. Ah, sempre existiu, então sempre vai existir. Não, tá errado. Não dá mais para ser insensível Não, e fingir que não é com a gente. Nilópolis não tem jeito, mas por que não? Eu tive jeito. Jesus É isso. mudou a minha vida, por que que não pode mudar a vida de outra pessoa? Eu sabia que o bate-papo hoje ia ser diferente para mim, em um ponto específico. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. E deixa aí suas considerações finais, senão eu vou começar a chorar aqui, não vou parar mais. Acorde todos os dias e pergunte assim, Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Amém. Pra galera que tá ouvindo aí, vocês podem usar isso para vocês também, porque para mim já foi muito direcionado. Pastora, muito obrigado aí pelo nosso momento. Sou grata a Deus pela sua vida, porque, de certa medida, a senhora acrescentou nesse momento muito no meu ministério, muito na minha caminhada, pode ter certeza disso.
E Amém. já deixo um convite para a senhora aqui para um 2.0 para a gente tratar de alguns outros assuntos mais para frente. Galera que ficou aqui até o final, muito obrigado mesmo de coração, de coração. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês que têm ajudado esse projeto a seguir em frente. Compartilha com a galera aí para mais pessoas poderem ouvir essa mensagem e serem alcançadas por Jesus Cristo. E aquele recado que eu sempre deixo em todo final de Papinha na Palavra: vamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Fiquem na paz, tamo junto e vamos com tudo.